Opa, gente, e aí? Na videoaula de hoje eu estarei explicando para vocês aí como é que funciona a regra de três composta, ou seja, quando tem mais de quando tem mais de duas colunas aí de grandezas, né? Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo para estar explicando para vocês, né? É um exemplo que tem três grandezas aí, que é livros, horas e dias, certo? Já que eu vou explicar o exemplo, mas para isso é importante que você reassista, caso não tenha assistido ainda, né? Ou caso tenha assistido, o vídeo de regra de três simples, que eu explico lá para vocês o que é grandezas, o que, o que significa diretamente proporcional e inversamente proporcional, que são conceitos importantes para que se entenda direitinho esse conteúdo, para que entenda a regra de três composta e simples, tudo bem? E nada mais é do que regra de três composta, nada mais é, né, do que uma regra de três simples, só que acoplada, né, tem mais de uma ali, vai ser mais de uma sequenciada, tudo bem? É o mesmo que eu ter duas aqui e duas aqui. Eu poderia fazer separado, né, nesse caso, né, poderia fazer essas duas primeiro e depois fazer essas duas, ou poderia fazer diretamente. A técnica que eu vou mostrar aqui para vocês é diretamente, como eu vou logo direto para o resultado, tudo bem? Mas para isso a gente precisa ter uma análise indutiva, certo? A gente precisa observar o caso e analisar ele com calma para a gente usar o artifício da lógica para ver o que faz sentido e o que não faz, certo? Como assim? Esse exemplo aqui é o seguinte, de novo, repito, é bom que vocês reassistam aquela aula para vocês relembrarem o que significa diretamente proporcional e inversamente proporcional, que são conceitos importantes para entender esse conteúdo aqui, tá bom? Vamos lá, o exemplo é o seguinte, uma professora passou para a turma que eles tinham que ler 7 ou 8 livros, né? Especificamente 8 livros, que ela passou para estudar e se preparar para um exame, que ia acontecer depois de 7 dias. Aí um estudante calculou quantas horas ele precisaria estudar por dia de leitura, né, para terminar esses 8 livros dentro desses 7 dias. Porém, essa prova foi antecipada para 4 dias, ou seja, em vez de ela acontecer daqui a 7 dias, ela vai acontecer daqui a 4 dias. Aí ele quer saber quantas horas ele vai ter que estudar, ler por dia, né, para que ele consiga ler esses 8 livros aí em 4 dias em vez de 7, certo? Então vamos lá, a situação inicial era o seguinte, ele tinha que ler 8 livros, aí em 6 horas por dia, durante 7 dias, certo? Ele tinha que ler 6 vezes 7, 42 horas, né, de leitura aí, para ler 8 livros, tá bom? E agora, nesse caso, ele tem que ler 8 livros ainda, só que ele só tem mais 7 dias. Mas para ele ler esses 8 livros, ele tem que completar essas 42 horas de qualquer jeito. Então é só você procurar um número que vezes 4 dá 42 horas, certo? Esse é o primeiro artifício lógico. Mas aqui são números pequenos, né? É fácil perceber por esse jeito. Mas se a questão tiver números grandes, né, para se calcular, você vai ter que usar os artifícios de diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá bom? Vamos analisar essa questão aqui com calma, certo? A quantidade de livros, ela está estável, né? A quantidade de horas, ela vai alterar, e a quantidade de dias, ela vai alterar também, né? O que não foi alterado aqui, que a questão nos deu, foi a quantidade de dias. A quantidade de livros é a mesma ainda. Então vamos usar aqui o raciocínio, certo? A quantidade de dias, ela diminuiu. Se ela diminuiu, eu vou ter que ler mais horas por dia ou menos horas por dia para dar conta de ler essa mesma quantidade de livros? Esse é o primeiro raciocínio, você pode ter que usar a lógica aí. Para mim, é meio lógico que se eu tenho que ler a mesma quantidade de livros, eu tenho menos dia para ler, eu vou ter que gastar mais horas do meu dia para essa leitura, certo? Então, se eu diminuo a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de horas de leitura. São inversamente proporcionais, né? Enquanto um diminui, o outro está aumentando. Então, esse aqui diminui, enquanto esse aqui aumenta, certo? Mas a quantidade de livros continua estagnada, né? Ela continua aqui sendo diretamente proporcional em relação a isso, certo? Em relação à quantidade de livros, em relação às horas. Como assim? Se eu aumentar a quantidade de livros para ler, eu vou ter que gastar mais horas do meu dia para ler, certo? Então, se eu aumentasse aqui, por exemplo, para 9 livros, eu teria que gastar mais horas para ler 9 livros, certo? Então aqui continua sendo diretamente proporcional. Aqui continua sendo para cima também, diretamente proporcional. Então é o seguinte, para ser diretamente proporcional a gente multiplica cruzado. E para ser inversamente proporcional a gente faz direto. Então vamos aqui para o método que a gente vai logo da regra de três composta e que a gente já encontra o resultado direto, certo? Em vez de separar por partes aqui, a gente vai logo encontrar o resultado diretamente.
Se é diretamente proporcional, a gente faz cruzado. Então vai ser assim, certo? E se é inversamente proporcional, a gente faz reto. Então faz assim. Então é só você seguir esse caminho e fazer a multiplicação. Como assim? 8 vezes x vezes 4. Isso vai ser de um lado. 8 vezes x vezes 4. E do outro, né, igual a 8 vezes 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42, vezes 8, 336, eu acho. Isso mesmo, 336. Aí 8 vezes 4 dá 32. 32 vezes x, né, 32x, igual a 336. Passando esse 32 que está multiplicando, né, para o outro lado, dividindo, vamos ter que x vai ser igual a 10,5. E ela vai estar em horas, né, que vai estar nessa coluna aqui. Então, se eu quiser ler 8 livros aqui, né, durante 4 dias, né, eu vou ter que ler eles em 10,5 horas por dia, né, eu vou ter que gastar 10,5 horas por dia para ler esses 8 livros aí, ou seja, bastante tempo, né. Mas perceba o seguinte aí, essa questão. Esse ritmo aqui normal, do momento inicial, né, seria 6 horas por dia durante 7 dias. Ele gastaria 42 horas para ler esses 8 livros. Agora eu percebo o seguinte, foi 4 dias agora, e 4 vezes 10,5 dá 42 também. Ou seja, ele está gastando exatamente a mesma quantidade de horas, só que é um período mais curto. E é para isso que serve essa questão de proporção. A regra de 3 aí, tá bom? É para você ver essa questão de proporção. À medida que um decresce, um outro aumenta na mesma quantidade. Ou à medida que um sobe, o outro também sobe, certo? Então espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários. Estou aí para tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado.